Então, vamos resumir o que a gente viu até agora na aula, né? MPC empregando o modelo no espaço de estados, resumo. Informações que a gente precisa, as matrizes A, B e C do modelo no espaço de estados. Inicialmente, pode ser contínuo ou discreto, se for contínuo você tem que discretizar. Parâmetros de projeto, o ρ, o n e o m. Então, peso de controle, horizonte de predição, horizonte de controle. Considera-se que a função custo seja a mesma do DMC, aquela mesma que a gente está acostumado. A planta também, a mesma do DMC. Inicialização. Então, você vai inicializar seu código, a primeira coisa que você tem que fazer, se você já tem as matrizes, você vai encontrar a matriz aumentada atil, betil e cetil, que nosso controle é delta U, né? Encontrar a planta G, a matriz Φ. Preciso checar se essa matriz Φ é a transição de estados. Acho que eu não tenho certeza. Calcular o KMC. Lembrando a mesma regra, você pega a primeira linha dessa matriz G transposta G mais ρ I. A matriz de identidade tem tamanho M por M. Inverte, transposto, etc. Rotina principal do seu código. Você vai ler o estado da planta. E Y de referência. Valor de referência da saída, né? Gera seu vetor de referências. Faz seu estado aumentado aqui. Se de K, CX de K e o de K-1. Calcula o F, que vai ser, que é na verdade a sua resposta livre. Por que você precisa disso para cá? Para calcular o incremento de controle delta, você precisa do KMPC mais a referência menos a resposta livre. Atualizar o controle aplicado à planta. Então, você tem isso aqui. Você conhece isso aqui da alteração passada. Soma os dois, você tem a variável de controle aplicada na planta, no tempo atual. Espera o próximo instante de amostragem e repete tudo de novo. X de K, aqui tem um problema, né? A gente falou ler X de K, ou medir. Nem sempre você consegue medir todos os estados. Então, se X de K não for medido diretamente, pode usar um observador de estados. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, a implementação em MATLAB, existe uma simulação aqui, que foi feita usando o sistema de levitação magnética, exatamente como na aula passada, só que na aula passada o modelo do controlador preditivo foi baseado na função de transferência. Nesse, a gente vai usar a equação state space, espaço de estados. Então, a gente vai modelar todo o controle a partir da representação por espaço de estados dele. Ok, tá. Então vamos lá. Aqui está a simulação. A simulação, como na aula passada, está o sistema. Temos a planta aqui, o modelo da planta, o modelo não linear da planta. Pegamos a equação não linear e descrevemos ela aqui no Simulink. O controlador preditivo é a mesma estrutura, só mudou essa function aqui, que gera o controlador, que mudou um pouquinho. E como isso aqui a gente está usando a representação por espaço de estados, aqui tem o x de k, são dois estados, x1 e x2, porque esse sistema de segunda ordem tem dois estados, tem dois polos. Um é o x1, que é a posição, pega o y aqui, a saída direto, a posição da bola, e o outro é a derivada da posição. Então, por isso que se usou um derivador aqui, pegou o y e o y ponto. Então, derivou ele para ter o y ponto aqui. Então, tá lá os dois estados. Quando você olhar internamente, tem três estados, na verdade. Porque lembra que se era x e o de k-1. Ele pega o de k-1 aqui, x1, x2. Não, tá aqui dentro, x1 e x2 estão aqui dentro, do x de k. Isso aqui é a referência.
Ok. Simulando. Para simular, desculpa, para simular antes de mais nada, você tem que vir aqui e abrir o... Tem que ir lá na pasta em que está o programa. E abrir o parâmetros maglev. Ele tem um arquivo de matrizes que o programa vai puxar para calcular as matrizes. Depois o do MPC, que é onde está o MPC, né? E aqui que é esse function do MPC. E aqui está os parâmetros do maglev. Uma vez que você roda isso aqui, depois a gente vai lá, abre o levitador MPC no Simulink, que é o que eu mostrei ali agora, e você já consegue rodar tudo. Então, abrir esse daqui. Tá aqui. Rodo ele. Rodo o programa. Posso vir aqui agora e rodar o levitador MPC SSDU no Simulink, que ele vai me apresentar a variável de saída do compensador e a variável de saída da planta. Nesse exemplo aqui, eu coloquei uma perturbação. Deixa eu tirar ela. A gente observa que sem perturbação nenhuma, o sistema 0 no step 02, eu mudei a referência de 0 para 0,5. A gente pode observar que a saída realmente é em 0, em 0,2 ela vai para 0,5. Praticamente não tem oscilação, nem overshoot, bem pequeno. Aqui está a saída de controle. O que vocês devem fazer quando vocês estiverem estudando? Abre essa simulação e começa a brincar. Coloca perturbação, na entrada ruído, etc. Simulem. Vocês vão observar que essa estratégia de controle baseada em espaços de estados não elimina o erro de agir permanente. Ela não rejeita a perturbação. Estava lá em 0,5, apliquei uma perturbação, a saída caiu para 0,2 e ele não retornou mais. A técnica tem essa falha, por isso que ela tem que ser modificada para permitir com que as perturbações na entrada e na saída da planta sejam rejeitadas. Coloca o ruído também. Simulemos com o ruído branco. Ruído de média 0. Aí nesse caso aqui seria ideal usar um fio de calma, né, como observador e tal. Ele está sem observador. Aqui nesse exemplo não precisei usar observador. Eu estimei o meu outro estado fazendo a derivada da posição. Tá? É uma forma de fazer. O maglev a gente já apresentou na aula passada, etc. Aqui, o que eu vou falar de agora em diante? Vou comentar o observador de estados. Que a gente vai ver uma simulação com ele na aula seguinte, na próxima aula, que é a aula 6. Por enquanto a gente vai comentar sobre o observador, explicar sobre o observador, então, que é o uso do observador de estados. Recapitulando, para que eu vou fazer isso? Quando eu não consigo medir todos os meus estados, eu tenho que estimá-los. Pelo menos os estados que eu não consigo mensurar. Né? Na prática, se costuma usar observador, mesmo que você meça, vamos supor que você tem 5 estados e você mede 3. Você só quer estimar os outros 2, mas na verdade a gente mede esses 3 e usa o observador para estimar os 5, porque o observador é também um filtro, passa baixa. Então, como filtro, no caso, por exemplo, do fio de calma, ele vai filtrar ruídos, interferências nas variáveis mesmo. As variáveis medidas precisam ser filtradas para que você elimine essas imperfeições, essas interferências. Tá? Para isso, vamos falar então de como nós vamos obter esse observador. Nós temos a equação aqui de representação espaço de estados do sistema. O y de k é medido. E nós queremos uma estimativa do x de k. Porque esse x de k aqui eu não consigo medir, eu só meço o y. Eu quero estimar o x de k no instante k.
porque eu queria esse cara, mas eu não tenho, eu vou ter que me contentar com esse de cá. Bom, para fazer isso, se vocês recordam lá de sinais, lá de controle moderno, com a matrix que a gente viu, no caso nosso a gente viu em controle moderno, né? Observador de estados. Nós usamos esse observador de estado aqui, foi o primeiro que a gente aprendeu, que é o que a gente chama de Predictive Observer. Em que você tinha um modelo do sistema, você pegava o modelo da planta, esse modelo rodava em paralelo com o processo, ele recebia a mesma entrada do processo e ele ia ter uma saída estimada. Você ia pegar a saída medida lá do seu sistema, subtrair pela estimada, você ia ter um erro. Chamei de E aqui, que é Y menos Y chapéu. Multiplica por uma matriz C, depois pela... Por quê? Desculpa, matriz C. Essa matriz C aqui é porque se aqui fosse X e X. Não tem esse C aqui, não. O E é Y menos Y chapéu, não teria esse C. Multiplica pelo L e soma aqui no X de K mais 1 e você pega o X de K e usa. O problema desse observador, porque ele é um observador Predictive Observer, porque ele não está usando o erro para compensar discrepâncias entre o modelo da planta no X diretamente. Ele está usando esse modelo no X de K mais 1 e depois atrasando para você encontrar o X de K. Um outro modelo de observador que é semelhante, a única diferença é que em vez de eu colocar esse erro às vezes aqui, eu coloco ele aqui. Também está errado o C aqui. Tem esse C aí. O outro ele vinha aqui, ele pegava esse erro e jogava aqui. Só que agora a gente vai passar a somar ele exatamente no X de K. Vou tentar usar uma nomenclatura que a gente está usando agora de predição. Então, esse é um observador que ele está fazendo. Ele tem uma variável de saída aqui, que é o Y de K, predita no instante K menos 1. Um X de K no instante K menos 1 e o X de K mais 1 no instante X de K menos 1. Eu quero prever a variável X de K no instante K. Para isso eu vou pegar essa do X de K, K menos 1, e vou somar o erro, que é essa C aqui, o erro multiplicado por um L', não é o L maior, é o L', que é o ganho aqui de Leuenberg. Esse é o meu estado estimado, e o erro está entrando direto no X aqui, não lá no X de K mais 1. Então ele é um Current Observer, um observador que tem a atualização no instante presente. É esse que a gente vai implementar aqui agora, as equações que eu vou mostrar para vocês. Esse Y aqui, esse L', se você observar, está vendo que esse ramo, eu posso estender ele para cá. Ó. O A vezes o L' é o L do exemplo anterior. Se pegar esse daqui, ó, o A vezes o L' é o L, que está aqui. Então vamos lá. Ó, vamos desenvolver as equações. A equação, o X de KK, ou seja, o estado que eu estou estimando, X de K no instante presente, é o X de K, K menos 1, mais L' Y menos Y de K menos 1, que é exatamente essa figura que mostra. O X de KK é o X de K para K menos 1, mais L' vezes Y menos Y de K. Essa equação aqui. Você pode ver aqui que Y de K, K menos 1, que é esse cara aqui, ele pode ser estimado através de Cx de K, K menos 1. E o X de K, K mais 1
é AX de K mais BU de K. Que é o estado, né? A representação do estado. É possível escolher a matriz de ganhos L', de Luenberg. Normalmente é a L que a gente encontra, mas nesse caso aqui desse Current Observer, a gente encontra a L', onde a L' é a L. Não. Peraí. L é igual a L'. Então, L' é A menos 1 L. Então, a ideia é como é que eu encontro uma matriz L de modo que x de k menos x de k predita menos o x de k real, ou seja, porque eu quero que a variável predita seja igual à variável real, porque eu não consigo medir. Da forma que a diferença entre as duas tem que dar zero, ou seja, a predição seja igual ao valor real. Então é isso que eu quero achar uma forma de projetar esse L' aqui. Vocês já sabem como é que faz isso, vocês já aprenderam lá em controle moderno. Se você encontrar a L' é só calcular a L'. Isso aqui é exatamente o que a gente viu na página anterior. A gente vai substituir, quer dizer, vamos manipular essas equações. Então aqui, a gente vai pegar essa equação k igual a k mais 1 em 8, que é essa equação aqui. Vou aumentar onde for k, vai aumentar em k mais 1. Vamos substituir as 7, 9, 10 aqui dentro. Nessa daqui, na verdade. Aconselho vocês a fazer isso passo a passo, dar uma pausa no slide, eu pego a apresentação e tenta entender minuciosamente o que está acontecendo. Tá? Foi sendo substituído aqui dentro, de tal forma que a gente chegou nesse caso aqui, que é x de k mais 1 predito no instante k mais 1 é igual a x de kk, B de k, L' CA, x de k menos x de kk. Aí ele vai definir uma nova variável aqui, que é o x-til, que é a diferença entre o x e o xk, o predito e o verdadeiro. Então, isso aqui seria um erro de predição, que é um erro. É um errinho. E aí ele criou essa outra variável aqui, ó, o erro de predição de k mais 1, essa daqui, é igual a x de k mais 1, ó, a mesma coisa de k, só que ele aumentou, x de k mais 1, k mais 1, k mais 1. E agora, vou fazer o seguinte, ó, aqui em cima, ele tem essa variável aqui em cima. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai gerar essa variável x-til de k mais 1 aqui, que é igual a x de k mais 1 menos isso aqui tudo. Então, o x de k mais 1 está aqui, que é a x de k mais b de k, menos isso aqui tudo. Vamos lá. Ó, isso aqui tudo veio daqui. E isso aqui veio daqui. Isso aqui é igual a isso aqui. Vai reorganizar a equação. Vocês vão ver que nessa história você cancela. Ó, aqui dá para juntar x de k menos x de kk, que está tudo aqui também. E aí vai virar A menos, isso aqui foi cancelado, né? Menos L' CA, enfim, juntou nessa equação aqui. Resumo da história, isso aqui, que é o erro, vou chamar de erro de k mais 1, é igual a A menos L' CA, erro de k. E aí, esse erro, né?
Ó, os autovalores dessa matriz A menos L'Ca, se os autovalores estiverem no interior do círculo unitário, ou seja, os polos discretos, sistema discreto, estão dentro do círculo unitário, sistema estável, esse erro tende a zero. Isso aqui é um erro, né? Você quer que esse erro tenda a zero. E eles vão tender a zero se esse cara aqui tiver polos dentro do círculo unitário. Então, o sistema converge, né? E a pergunta é como escolher o L' de modo a colocar os autovalores de A menos A'Ca em posições adequadas. Então vamos lá, o que a gente vai fazer é algebrismo aqui. Vamos pegar essa equação aqui. Vamos multiplicar ela por A menos 1. Vou pegar esse primeiro termo, multiplicar por A menos 1A. Vezes A, depois menos A menos 1A L'Ca também. Que é o que está aqui. E aí, eu já tinha falado para vocês, a gente já sabe que o L é a L'. Então, a gente vai substituir por L aqui. Ó, A menos 1A, isso aqui não importa. Os autovalores você pode desprezar. Os autovalores que você vai encontrar serão da A menos LC. Ó, vale notar que são os mesmos de A menos LC. Então, com efeito, para encontrar os autovalores disso aqui, basta encontrar os autovalores disso aqui, de A menos LC. Esse é o moral da história. Portanto, escolher L, de modo a alocar os autovalores de A menos LC em posições convenientes. Então, e depois que você encontrou então, o L, projetou o L, você encontra o L' como sendo A menos 1L. Então, eu tinha falado errado, né? L' é igual a menos 1L. L é igual a L é menos 1, é isso mesmo, tá certo. L' é igual a menos 1L. Beleza. Aí tem outra coisa. Se o pará C for observável, isto é, se a matriz de observabilidade tiver posto rank completo, né? Rank completo, ou full rank, ou posto completo, que é igual a N, então os autovalores de A menos LC podem ser locados em qualquer posição do plano complexo mediante escolha de L. Então lembra, a matriz de observabilidade tiver posto completo, o sistema é completamente observável. Todos os estados do observador podem ser controlados. Observáveis, desculpa. Ou seja, o observador você consegue controlar usando o ganho de Luenberg aqui, você consegue controlar todos os estados lá dentro. E assim estimar todos os estados X que você quiser. X chapéu. Ok? No MATLAB você pode usar a função place, etc. Principalmente se o sistema fosse CISO, né? Se A tiver autovalores na origem, isso é um problema, tá? Se a matriz A tiver autovalores na origem, por causa de ter tempo morto, é necessário reescrever o modelo na forma apropriada para o uso do observador. Por exemplo, tais autovalores estiverem associados a um tempo morto ou um atraso de período de amostragem na entrada do sistema, a equação de estado pode ser reformulada. Aí lembra que a gente pegou a equação e reformulou ela? Sem autovalores na origem. Lembra? Teve o caso que a gente tinha lá o de K-D, a gente reescreve os estados, como a gente falou anteriormente, para tirar esses atrasos aqui e colocar eles dentro do estado aumentado. Para concluir aqui, a gente tem uma simulação, que é um exemplo de observador de estados para o sistema de levitação magnética. É uma outra simulação, só que agora tem observador de estados. Ao contrário das abordagens vistas nas aulas anteriores, a formulação de controle preditivo apresentada hoje não corrige o efeito de perturbações constantes em regime estacionário.
Então, na aula de hoje a gente viu o uso de modelos no espaço de estados, implementação do MATLAB, observador de estados, considerações de origem da presença de perturbações constantes. Então, vou mostrar a simulação, a última simulação. A diferença aqui foi o observador. Opa. Então, tá aí o observador. E a gente tem simula. Então, lá as simulações, de novo. Observem os dois casos, testem as duas simulações diferentes. A com o observador de estados e assim o observador de estados.